adolescentes, e dessas casas de adolescentes nasceu também o conjunto de adolescentes, geração forte, né? Então nós temos que investir nessas gerações. Eu estava falando aqui com o meu irmão pastor Fabiano, que eu fico muito alegre quando vejo essas moças aqui, esses jovens, trazem uma palavra assim, tão abençoada, né? Uma Marcelinha, fica parecendo os paivatões, sabe? Falando de vocês, Felipe, Miriam, né? Tanto que vocês têm crescido na graça, também no conhecimento. Eu costumo dizer que nós não temos só um número bom de professores, irmão dele, mas nós temos professores de qualidade, professor que realmente ensina a palavra de Deus como ela é. Então a congregação do Almeida é privilegiada não só pelo número de professores, mas pela qualidade dos nossos professores, né? Eu quero contar aqui o irmão Ney, que vai estar também trazendo a palavra para nós. O irmão Ney também é um dos nossos professores da escola dominical. Chegou há pouco tempo no nosso meio, mas já está aí somando com a gente, nos ajudando na escola dominical. Irmão Ney, está com oportunidade. Logo após o irmão Ney, nós vamos ouvir também a nossa irmã Miriam, de reconsideração, e uma das nossas professoras da IBD. Maravilha. Queridos amados do Senhor Jesus, estamos alegres por estar na presença do Senhor e por ouvirmos palavras. Por isso que é bom estar na igreja. Deus fala conosco de muitas formas. E eu estava aqui pensando numa palavra. Nós já vamos falar aí, irmão, sintetizando a respeito de alguns pontos da escola dominical, e eu percebo como é importante nós querer também aprender, né? Como é importante atentarmos para o conhecimento das Escrituras. Muitas pessoas ainda não entenderam essa área discipular, não entenderam de maneira nenhuma. Nós entendemos o Evangelho como roupa-roupa, como poder, como glória, não sou contra nada disso, porque o Evangelho, Paulo disse que o Evangelho é poder, né? O Evangelho é poder. Mas muitas pessoas entenderam o Evangelho, a sua fé, somente com poder, milagre, aquela coisa toda, e se esquecem de se atentarem às Escrituras, de querer aprender. Isso é óbvio. Se eu colocar aqui o culto da libertação de demônio, de batismo do Espírito Santo, isso aqui vai encher. Agora, é triste nós termos trabalhos de ensino, escola bíblica dominical, e mais da metade, essa é uma realidade geral. Isso não é estranho, você pode fazer. Nós, no quarto, quando nós começamos a estudar teologia, ela começou lá, 30, 40 pessoas. Foi uma questão de 3 meses, eu tinha 10 pessoas para estudar. Porque estudar, aprender, exige humildade. Hoje, algumas pessoas veem, às vezes, ver você falando uma coisa de teologia, expondo uma mensagem. Ele não sabe que você teve a humildade de aprender, ficar ouvindo, às vezes, uma pessoa falar 1 ou 2 horas, e você ter a humildade para aprender a ouvir, aprender, estudar. Então, hoje a maioria querem ser mestres e poucos querem ser professores. Está dando microfonia aqui. Muitos querem ser mestres, mas poucos querem ser discípulos. Poucos querem ser discípulos. Queremos ser mestres, mas queremos ser mestres, mas não queremos ser discípulos. E Paulo diz aqui, versículo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Versículo 10: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o modo de viver, intenção da fé, longanimidade, amor e paciência, perseguições, aflições, e acontecimentos de Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor me livrou de todas. Versículo 16: Toda a Escritura é divinamente inspirada, aproveitada
proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós temos uma palavra em grego aqui, que é pneuma, e você já sabe que a palavra pneuma, ele quer dizer espírito, dependendo do contexto. Depende muito do contexto, que existem palavras na Bíblia que são polissêmicas, e dependendo do contexto, ele tem alguns significados diferentes. Aquele é pneumatos. Pneumatos quer dizer sopro de Deus, que traz o sentido de fôlego, aquilo que traz vida. Eu estou, para me terminar, gente, não dá nem para mim agora o que eu queria falar, mas eu estou lendo um livro de um grande teólogo, que está sendo muito conhecido agora, embora um teólogo de muitos anos, entendeu? Ele tem mais de 40 livros, e ele é um americano, Walter White, o nome dele. E ele estava falando de um casal em Oxford que foram visitar a faculdade que eles iam se tornar membro, lá naquelas velhas ruínas de uma faculdade muito antiga lá. Eles passeando num lugar histórico, muito bonito e muito histórico, antigo. Quando eles perceberam, principalmente a mulher, eles olharam. Havia pessoas dentro daquelas ruínas que estavam trabalhando naquele lugar. Estava tendo movimentação em ruínas, em um lugar histórico. E quando ela entendeu o que Deus queria passar para ela, ela até escreveu um livro chamado Ruína, Vidas em Ruína. O que quer dizer isso? Quando nós lemos a Bíblia, aplicando isso à Bíblia, você ler as Escrituras, de antemão logo você fica empolgado ao ler a Bíblia, mas logo você pensa, que aplicação tem para mim? Isso é coisa antiga, parece ser antigo, está em ruínas, mas quando você se atenta mais à leitura, você percebe que a vida nessas ruínas, assopro, porque ela percebeu que naquelas ruínas, naquele colégio antigo, histórico, havia vidas ali que estavam trabalhando em um lugar ainda em ruínas. Assim, a Bíblia, temos 2000 anos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, lugares históricos, arqueológicos, passagens antigas, que se você visitar, as 7 igrejas da Ásia estão em ruínas. Mas Paulo, em seu tempo, que lia o Antigo Testamento, ele disse, ele estava falando do Antigo Testamento, quando os cristãos nessa época não tinham a Bíblia como eu e você. Foi falado que nós temos um privilégio, mas eles não tinham a Bíblia. Como eles conheciam Jesus? Como eles conheciam as palavras da cruz? Como eles conheciam o Evangelho? Eles conheciam o Evangelho por tradição oral, só por pregação, por testemunhas, até que for agora colocado por escrito. Agora, Paulo, estudando o Antigo Testamento, ele diz: todas as Escrituras, Timóteo, presta atenção, você, Timóteo, acompanhou a minha peleja. Nós estamos sobre Antioquia, que é uma das lições. Ele disse: você lembra, você acompanhou as minhas perseguições, as minhas lutas, os meus sofrimentos. Mas ele chamou a atenção: olha, moço, você desde menino conhece as sagradas Escrituras. Aleluia! Paulo disse que as letras, a Bíblia é chamada de quê? Sagradas letras. Cada palavra é sagrada. Aí ele disse: lembra-se de uma coisa, que todas as Escrituras é
conhecia pelo YouTube, eu já tinha visto alguns vídeos dele, e como o tempo quando ele chegou aqui, foi o último dia de conversar com o irmão dele, disse para a sua vida, o que, Lucas? Eu falei, eu gostaria que você fizesse parte do quadro de professores aqui da Escola Bíblica Dominical. E graças a Deus o irmão dele aceitou estar conosco, tem somado conosco, e como eu disse, nós temos aqui professores de qualidade.